onde se localizam os espíritos desencarnados? É uma questão muito curiosa. Quando nós refletimos sobre os espíritos, segundo Allan Kardec, vamos encontrar em suas diversas obras a afirmativa de que os espíritos ocupam o universo como um todo. Tanto o universo chamado corporal ou mundo material, os diversos planetas que a ciência estuda e investiga, quanto o chamado universo espiritual, que na verdade é apenas um universo. Tanto o mundo espiritual como o mundo corporal constituem um único universo, o universo em que nós existimos, em que nós vivemos. Então Kardec vai deixar claro que os espíritos ocupam essas duas dimensões, quando encarnados, os mundos materiais e os mundos corporais. Quando desencarnados, todo o espaço à sua volta. Os espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro, estão em toda parte nesse universo, não estão em nenhum lugar específico, porque não faz sentido a gente pensar em lugar apropriado para os espíritos, já que o universo inteiro é a sua morada, eles podem se deslocar por esse universo. Claro que a possibilidade dos espíritos se locomoverem de um mundo para outro, de um planeta para outro, varia com o desenvolvimento espiritual dele. Kardec vai mostrar que quando um espírito se dirige a um planeta, ele teria que utilizar-se dos elementos perispirituais ou dos fluidos que formam aquele planeta para a constituição do próprio perispírito. Então, neste caso específico, nem todo espírito consegue abandonar, como ele deseja, o planeta em que ele vive. Então, ele fica neste mundo material durante um tempo. Na medida em que ele avança, na medida em que ele progride, espiritualmente falando, ele ganha condições para a construção de um perispírito adequado para se locomover para um outro planeta, para conhecer outros mundos e poder assim aprender em outras dimensões. Então ele está restrito a determinada região desse espaço universal em torno do planeta a que ele está ligado durante um certo tempo. Na medida em que ele vai ganhando condições de construção de um perispírito mais apropriado para se locomover a outros mundos, ele vai então ganhando essa habilidade de locomoção indefinida. Isso falando de nós, os espíritos imperfeitos. Os espíritos bons da escala espírita, definidos por Allan Kardec como aqueles que não têm mais desejo do mal, que não têm mais nenhuma das nossas paixões ruins, inveja, ciúme, raiva, ódio, tristeza, esses espíritos habitam mundos ou planetas evoluídos e eles não ficam presos a esses mundos, eles podem se deslocar com facilidade nos mais diversos planetas do universo. Então a capacidade de locomoção, de deslocamento do espírito pelo espaço depende do seu grau evolutivo. Quanto mais evoluído, mais ele pode percorrer o espaço, mais ele pode percorrer os diversos planetas. Quanto mais imperfeito, ele fica restrito ao planeta em que ele habita, dadas as dificuldades que ele tem de vencer os elementos materiais fluídicos próprios do mundo em que ele vive, devido ao seu processo ainda de inferioridade. Então eles estão em toda parte, embora nem todo espírito pode estar em toda parte. Depende do seu processo, do seu grau evolutivo, das conquistas que ele tenha feito no plano do intelecto e da moralidade. Um elemento chave desse processo, Kardec vai discutir no capítulo dos fluidos da Gênese, é a qualidade dos fluidos. Kardec vai dizer que a qualidade dos fluidos, e o perispírito nada mais é do que um fluido, a qualidade desses fluidos depende da natureza moral do espírito. As emoções, os sentimentos dão aos fluidos espirituais, ou os fluidos do perispírito, as qualidades necessárias para que o espírito possa exercer todas as suas potencialidades. Então, o caminho-chave, o caminho seguro para o progresso do espírito passa necessariamente pelo progresso dos seus sentimentos. Enquanto tivermos nossas emoções na violência, na agressividade, no ódio, na tristeza, na inveja, no ciúme, o nosso perispírito tem essas qualidades que nos mantêm ligados ao mundo material, dificultando o nosso processo de deslocamento ao longo desse universo extraordinário. Então, quem quer percorrer o espaço à sua volta, se deslocar entre os diversos mundos,
É fundamental o desenvolvimento de suas emoções, o aperfeiçoamento do seu mundo emocional, no caminho do amor mais incondicional, da ausência de raiva, de inveja, de ciúme, trabalhar para que o seu mundo interior das emoções seja cada vez mais equilibrado. Quanto mais equilibrado o seu mundo emocional, melhor ele dá qualidade ao seu perispírito, permitindo que ele tenha possibilidades de percepção, de deslocamento, de percorrer o espaço, de interagir no mundo material ou de interagir no mundo espiritual da melhor forma possível. Então, quanto mais é equilibrado o espírito, mais o seu perispírito lhe dá condições de interferência no mundo material ou de ação no mundo espiritual. Depende de cada um do seu esforço, do seu progresso, tornar o seu perispírito mais apto para que ele possa se deslocar com facilidade pelo universo em que ele se encontra. Então, sintetizando, os espíritos estão localizados em toda parte, neste universo extraordinário que nós estamos vivendo, tanto corporalmente quanto no plano espiritual. Não há, portanto, barreiras, não há fronteiras entre esses dois universos. O universo é um só. Os espíritos estão aqui ao nosso lado, estão em toda parte.